Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana e, como não podia deixar de ser, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos no meio do estudo deste trimestre sobre o livro de Apocalipse e, portanto, aproximamos das cenas mais marcantes e daquelas que realmente são as mais famosas, deixem-me dizer assim, no livro de Apocalipse. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro, obrigado por estar aqui, e vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque tu nos dás esta oportunidade a cada semana de estudarmos este livro tão importante da Sagrada Escritura. Te suplicamos que a nossa mente se possa abrir para o entendimento das coisas que vêm do céu. Que nos ajudes a nos prepararmos para o tempo em que vivemos e aquilo que vamos partilhar possa ser abençoado por ti e que sirva para benefício de todos aqueles que estão a assistir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu dizia há pouco que estamos a aproximar-nos do centro do livro, do grande epicentro de tudo o que gira à volta do livro de Apocalipse, mas ainda não estamos exatamente lá. Isso será a partir da próxima semana. Neste momento, nós vamos recuperar um assunto de há 2 semanas atrás, que foi, o título era Os 7 Selos, mas se toda a gente lembra-se bem, falámos só de 6. E agora o estudo desta semana começa com o 7º e debruça-se sobre as 7 trombetas, que é exatamente o título da lição. Se calhar podemos começar por comentar o que está no início do capítulo 8, porque na semana passada, quando falámos dos resistentes e dos 144 mil, terminámos no final do capítulo 7. E o capítulo 8 começa logo por dizer que foi aberto então esse 7º selo, não é? E é a abertura do 7º selo que vai desencadear as últimas cenas da história da Terra, não é? E a manifestação das trombetas. Das trombetas, certo? Trombetas essas que também, e não só, tal como as igrejas e os selos, são transportadas lá atrás no tempo até ao último tempo da história, certo? Muito bem. Portanto, foi aberto um 7º selo e houve silêncio no céu por quase meia hora. Não é muito consensual o que é que quer dizer esta meia hora, porque na Bíblia nós não encontramos nenhum outro período profético igual. Há um texto de Ellen White, que alguns apontam como seja paralelo com este, onde ela diz que após a segunda vinda de Jesus, o texto, a expressão que ela usa é: estivemos 7 dias ascendendo até ao mar de vidro. Portanto, meia hora profética são 7 dias literais. E parece haver aqui uma consonância entre uma coisa e outra, e aparentemente este silêncio no céu acontece porque o céu fica vazio, não está lá ninguém. Já vimos que no céu existem criaturas que adoram a Deus dia e noite. Se há silêncio, não estão lá para adorá-lo. Muito provavelmente, não sei se o pastor tem uma certeza absoluta ou não, eu nunca ouvi uma certeza absoluta, mas muito provavelmente isto indica o vazio que fica lá porque toda a hosta angelical vem acompanhar o Salvador que vem aqui para buscar os seus. Bom, essa tem sido também a minha compreensão deste texto e, portanto, embora as provas bíblicas não sejam, digamos, muito fortes, mas todas as evidências apontam nesse sentido e a correlação com o texto de Ellen White parece-me perfeitamente plausível. Não encontramos outra explicação que seja mais plausível do que essa, não é? Uma coisa é certa, portanto, aqui a abertura do 7º selo, portanto, leva-nos, portanto, claramente para o tempo da segunda vinda de Cristo. E, portanto, não estamos a fugir da verdade, certo, ao colocar, portanto... Estamos a contextualizar bem. Exatamente. O contexto, ou seja, essa explicação não está fora do contexto. Okay? Pastor, há uma pergunta que é preciso fazer, que é: o que são as 7 trombetas? Qual é o contexto? E já estou a avançar, não é? Qual é o contexto e porquê é que elas surgem, em resposta ao que é que elas surgem, certo? Agora, há aqui um problema, Filipe, entre aspas, que é o seguinte: é que nós acabámos de afirmar que esta abertura do 7º selo, portanto, corresponde à segunda vinda de Cristo. E, portanto, facilmente nós poderíamos compreender, e aliás é essa a compreensão, deixa-me dizer, que alguns têm, é que estas trombetas, uma vez que elas aparecem ou se manifestam, surgem após a abertura do 7º selo, e uma vez que a abertura do 7º selo tem a ver com a vinda de Cristo, logo os acontecimentos descritos nas 7 trombetas são acontecimentos futuros ainda, portanto, que estão perto ou que giram à volta da segunda vinda de Cristo. Em relação a nós, ainda no futuro. Exatamente. Portanto, no entanto, já que referimos, e eu partilho essa opinião geral, porque é óbvio, quando nós analisamos a estrutura literária do livro do Apocalipse, assim como também do livro de Daniel, que há aqui, portanto, uma descrição de acontecimentos e depois repete-se a mesma descrição, mas com outros termos. Depois repete-se a mesma descrição. Por exemplo, Daniel
No livro de Daniel nós temos o capítulo 2, que é o capítulo, digamos assim, apresenta a matriz básica da sequência de eventos na história, desde o tempo de Daniel até ao tempo da segunda vinda de Cristo. Depois o capítulo 7 de Daniel, outro capítulo muito profético, no fundo vai repetir a mesma sequência de eventos de Daniel 2, mas acrescentando alguns dados, que Daniel 2 tinha sido silencioso. Depois o capítulo 8 vai novamente repetir a mesma sequência, mas apresentando outros dados e até deixando alguns para trás, porque, por exemplo, no capítulo 8 de Daniel, o Império de Babilónia já não é mencionado, é só a partir do Império Medo-Persa. Mas depois a sequência é igual. Chegamos ao capítulo 11, temos a mesma sequência de Daniel 2, a mesma sequência de Daniel 7, a mesma sequência de Daniel 8, mas dando mais dados ainda. Pois bem, no livro do Apocalipse é a mesma coisa. Nós temos as mensagens às 7 igrejas que correspondem, para além das mensagens às igrejas locais, que enfatizamos muito isso, são também mensagens para 7 períodos da história da dispensação cristã. Depois temos a repetição desse mesmo período histórico na visão dos 7 selos e depois temos outra vez a mesma repetição na visão das 7 trombetas. Portanto, eu considero que as trombetas são, aliás, não só apenas eu, mas muitos intérpretes, considero que as 7 trombetas são, e já agora, o que é que são as trombetas? Se calhar podíamos ir já avançar por aí. E depois explicarmos em resposta ao que é que elas surgem. Exatamente. Portanto, as trombetas são manifestações ou são indicações simbólicas de juízos de Deus. Ok? E há textos que eu gostaria de mostrar que mostram isso mesmo. Por exemplo, quando nós temos a conquista de Jericó, em Juízes no capítulo 6, nós temos aí a manifestação de trombetas. E em Juízes, no capítulo 6, nós lemos, por exemplo, logo a partir do versículo 1, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava, ou seja, eles tinham fechado a cidade a 7 trancas, porque tinham medo que o povo de Israel que andava ali à volta, portanto, pudesse tentar conquistar a cidade. Versículo 2, então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E agora, repara, no versículo 4 diz assim, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro. É interessante que aqui esta trombeta é uma trombeta específica. É uma trombeta feita a partir de um chifre de carneiro grande, etc, etc. Adiante a arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Pois bem, o que é que imediatamente vem à nossa mente quando nós lemos este relato? Que este toque de trombetas era um toque que era um sinal premonitório do juízo que iria cair sobre a cidade de Jericó. E caiu mesmo. E caiu mesmo, exatamente. Até porque, como estratégia militar, isto é tudo muito estranho aqui. Bom, é verdade que hoje ainda existem exércitos que, pelo menos naquelas paradas militares que às vezes vemos, tem lá a trombeta, portanto... Mas andar 7 dias à volta de uma cidade e depois no 7º dia tocar, isto é muito simbólico o que está aqui à volta. O máximo que a trombeta hoje pode servir é para, digamos, juntar as tropas e, portanto, dar-lhes ânimo, porque o toque da trombeta é um toque que desperta, que impulsiona a ação, o máximo que pode fazer é isso. Agora, esta estratégia que Deus propõe, isto não tem, desculpem a expressão, não tem jeito nenhum. É um ato de fé. Atenção, não tem jeito nenhum, eu quero me explicar. Em termos militares. Em termos militares, e segundo a lógica humana. Claro. Agora, é evidente que na lógica divina isto faria todo o sentido. Como um ato de fé tinha que ser assim. Claro, exatamente. E agora, simbolicamente, as trombetas tocarem também é muito significativo. Exato. E temos aqui outra vez, no versículo 6, a menção às 7 trombetas. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Portanto, aqui, como disseste muito bem, era uma manifestação de fé. Estes sacerdotes aqui, reparem, se ele pusesse generais à frente, mas mete sacerdotes. Portanto, tudo a indicar, portanto, que eles interpretavam a conquista desta cidade como um ato divino e eles só tinham que seguir escrupulosamente as recomendações que Deus daria. Versículo 8, mais uma vez, assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia.
No versículo 13 é feita novamente referência aos 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente, os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam, e soavam como? Continuamente. E agora, acontece finalmente, portanto, o juízo. O versículo 17 já faz prever isso mesmo, diz, porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto que escondeu os mensageiros que enviamos. E agora, no versículo 20, diz assim, gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando o grande grito, ruíram as muralhas. Então, há aqui este acontecimento, este facto de que as muralhas ruíram ao toque das trombetas. Portanto, estas trombetas, quer aquelas que foram tocadas, portanto, no próprio dia em que os muros da cidade caíram, quer aquelas que tinham sido tocadas, provavelmente as mesmas nos dias anteriores, tudo isto era premonitório de juízos de Deus que iriam cair sobre aquela cidade. Que a cidade, portanto, estava condenada. Ora bem, esta mesma noção de que as trombetas anunciam ou pré-anunciam juízos, vem indicada, por exemplo, no livro do Levítico. Levítico, no capítulo 25 e no versículo 9, lemos o seguinte. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Atenção, quem conhece bem o texto de Levítico 23, no versículo 27, falando do dia da expiação, diz assim, mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis a oferta queimada ao Senhor. Então, o dia da expiação, ou melhor, o dia das expiações, conforme é mais correto. É melhor dizer Yom Kippurim do que Yom Kippur. É, exatamente. Isto foi um professor que eu tive que se zangava connosco quando nós dizíamos no singular. É o dia de todas as expiações. É todas as expiações, não é só de uma. É certo. O dia das expiações. Anuais. Ou melhor, o dia era anual, mas era das expiações do ano inteiro. Do ano inteiro e de todo o povo. Todo o povo. Todas as pessoas. Portanto, quando é que calhava então o dia das expiações? No dia 10 do mês 7º. Ora, em Levítico 25, 9 diz, então no mês 7º aos 10 do mês. Então que dia era este? Era o dia das expiações. Nesse dia, mês 7º aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Ora, o dia das expiações era vivido pelo povo de Israel como um dia de juízo. Dia de juízo. E associado ao juízo havia o tocar da trombeta. Então, mais uma vez, tal como no caso de Jericó, nós tínhamos o toque da trombeta, juízo que caiu na cidade de Jericó. Temos o toque da trombeta, dia do juízo. Ok? Mas há mais. No capítulo 23 de Levítico, antes do dia das expiações havia uma festa que era a chamada Festa das Trombetas. E em Levítico 23, e também a partir do versículo 23 até ao versículo 25, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, que é o mês do dia das expiações, ao primeiro do mês, ou seja, 10 dias antes do dia das expiações, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis a oferta queimada ao Senhor. Então, no próprio dia das expiações, como vimos, havia o sonido da trombeta. Mas 10 dias antes, também havia, portanto, já o toque da trombeta. Que era a festa que anunciava o dia das expiações. Exatamente, ou seja, a festa das trombetas era uma festa que anunciava ou pré-anunciava que o dia do juízo estava para vir. Portanto, em todas estas situações, quer no próprio dia, quer nos dias imediatamente antes, a trombeta soava, portanto, a trombeta está sempre associada à manifestação de juízos de Deus. Logo, as trombetas ali no livro de Apocalipse, para bom entendedor, nem a palavra basta. Portanto, estas trombetas significam juízos de Deus. E juízo de Deus sobre quem? Sobretudo sobre os ímpios, que estão a fazer mal ao povo de Deus. E agora podemos aqui introduzir aquilo que na lição de domingo o autor fala muito bem. Quando nós analisamos com detalhe o início do capítulo 8, e vamos lê-lo, diz assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, já falámos sobre isto, então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos.
E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar. Qual fogo do altar? O mesmo altar onde tinham chegado ou partido as orações dos santos. Ok? E depois diz, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Fica absolutamente claro aqui neste contexto que as trombetas que vão ser anunciadas resultam da resposta que Deus dá às orações dos santos. E é interessante que os incensários, portanto, ou este incensário, ele foi cheio do fogo do altar e este altar está em conexão com as orações. Então o que é que nós podemos depreender desta linguagem simbólica do texto? As trombetas, que como já vimos simbolizam juízos de Deus, são a resposta de Deus às orações do seu povo, às orações dos santos. E o que é que isto significa? O povo de Deus está a ser oprimido pelos ímpios, e então faz orações de intercessão a Deus. Senhor, liberta-nos dos nossos inimigos, estamos a ser amargurados, etc. Então o Senhor diz, sim senhora, chegou o tempo, eu vou enviar juízo sobre os ímpios, porque eles já vos estão a amargurar demasiado. Pois, estou-me a lembrar daquela oração no âmbito do quinto selo, em que os santos dizem, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Exatamente. Portanto, estas trombetas, eu entendo, são juízos de Deus, e esses juízos de Deus caem sobre os ímpios que estão a oprimir o povo de Deus, mas elas não surgem por acaso, elas surgem como uma resposta aos pedidos dos santos para que Deus faça justiça. Portanto, e Deus faz. Se um dia quisermos explicar a alguém qual é o poder da oração, a oração intercessória, podemos começar por aqui, até, porque Deus vem em resposta às orações do seu povo. Isto agora acrescenta aqui um detalhe, pastor, porque há pouco o pastor fez uma relação entre as 7 igrejas, os 7 selos e agora as 7 trombetas. Quer dizer que, cronologicamente, nós não estamos apenas e só no âmbito da segunda vinda, que é o caso do versículo 1 que nós lemos atrás, mas que estamos a falar de todos os períodos da história da igreja cristã, ao longo do tempo. Ou seja, Deus responde às orações da sua igreja ao longo de toda a história da sua igreja. Exatamente, ou seja, o Senhor não responde às orações do seu povo só seletivamente ou só num determinado período da história ou imediatamente antes da vinda de Cristo. O Senhor vai respondendo às orações do seu povo à medida que a história vai decorrendo. Portanto, estes juízos de Deus manifestados na forma de trombetas, eles manifestaram-se ao longo da história. Porque há momentos em que o Senhor tem que intervir. Se Ele não interviesse, os ímpios tomavam conta disto e esmagavam o povo de Deus. Não, e Deus nunca permitiu, nem vai permitir que isso aconteça. Aliás, uma boa evidência disso é o dilúvio. Que Deus teve que tomar ali uma intervenção para as coisas não descambarem em absoluto. Exatamente. E depois do dilúvio, quando Ele interferiu, por exemplo, na construção da Torre de Babel, aí também foi para preservar a linhagem justa, a linhagem santa, que era a linhagem de Sem. Se não tivesse o Senhor intervindo, e provavelmente a linhagem de Sem não teria podido desenvolver-se como se desenvolveu. Portanto, Deus, em momentos críticos da história, intervém a favor do seu povo. Intervém a favor do seu povo e contra aqueles que são os opressores do seu povo. Faz-me lembrar, não é o caso aqui, mas eu penso que o princípio, o contexto é o mesmo, faz-me lembrar de Daniel 12:2, quando Miguel finalmente se levanta para defender o seu povo. Exatamente. Quer dizer, os inimigos do povo de Deus estão tão por cima dele, aparentemente, não é? Para derrubá-lo e para destruí-lo, que o próprio Cristo diz, não, agora chega, agora eu mesmo vou colocar mão nisto e vou intervir em resposta às orações que fazem a mim. E já que estamos a falar de juízos, porque as trombetas, como referi, portanto, são sinónimo ou símbolo de juízos, há um texto em Deuteronômio, no capítulo 25 e no versículo 1, que falando de juízo, diz assim, em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão e os juízes deveriam julgar segundo a norma divina. E qual era essa norma? Justificando ao justo e condenando ao culpado. Aliás, em 1 Reis 8:32, no contexto da dedicação do templo em Jerusalém, Salomão faz uma oração de dedicação e nessa oração, que nós encontramos em 1 Reis no capítulo 8, Salomão disse o seguinte, 1 Reis capítulo 8 e versículo 32, ouve tu nos céus e age e julga os teus servos, estamos a falar mais uma vez de um julgamento, e como é que Deus julga os seus servos? Condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então, quando Deus age em juízo, é sempre para libertar o justo e para condenar o perverso, o ímpio.
Porque isto é justiça. Isto é justiça. Isto é a norma da justiça de Deus. Aliás, eu gosto de dizer que se Deus não fosse um Deus justo, eu não me sentiria inclinado naturalmente a amar este Deus. Porque eu gosto muito de ver que Deus é um Deus de amor, claro, isso todos nós em geral aceitamos isso, mas eu pessoalmente, eu falo isto de coração, eu tenho muito, mas mesmo muito prazer em aceitar o lado de justiça de Deus também. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Nem também. mais uma coisa, nem menos a outra. Nem mais uma coisa, nem menos a outra, exatamente. Deus é um Deus de justiça. Deus tem que ser, porque Ele não seria amor se não fosse justiça e não seria justiça se não fosse amor. É verdade. Agora, quando é que a justiça de Deus se manifesta? Há um outro texto também, Deuteronômio, no capítulo 32 e versículo 35, que nos explica, e sobretudo, eu gosto aqui da minha versão neste texto, porque diz assim, Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 35, diz assim, a mim me pertence a vingança. Ou seja, nós não devemos pensar que devemos levar a vingança avante por nós mesmos. Se bem que em momentos da história Deus se serviu de seres humanos para levar avante juízos. Mas sob suas ordens. Sob suas ordens, exatamente. Barrabás era um exemplo de revolucionário e queria fazer justiça pelas próprias mãos, exatamente. por exemplo. Não, isso já não encaixa no modelo divino. No perfil bíblico. Exatamente. Agora, neste texto, Deuteronômio 32, 35, diz assim, a mim, que é o Senhor a falar, me pertence a vingança, a retribuição. E depois diz assim, a seu tempo. Que tempo é este? É o tempo de Deus, não o nosso tempo. Paulo vai usar este mesmo texto na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, e Paulo vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 12, e no versículo 19, diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Aqui dar lugar à ira não é permitir que a ira tome conta de nós. Dar lugar à ira é dar espaço para que a ira possa desaparecer, possa se espraiar, digamos assim. Dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Agora, volto a dizer, houve momentos na história em que Deus se serviu de seres humanos para exercer juízos. Sim, por exemplo... Elias quando destruiu os profetas de Baal, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, nós encontramos em Isaías, no capítulo 10 e no versículo 5, este texto, falando da Assíria, do Império Assírio, que foi o império que antecedeu o Império de Babilónia, diz assim, ai da Assíria, cetro da minha ira. Então, Deus aqui considera que esta nação era o cetro da sua ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. O que é que Deus está aqui a dizer? Eu sirvo-me daquilo que a Síria faz em meu benefício. Ou seja, a Assíria é um instrumento nas minhas mãos para trazer juízo a outras nações que eram mais ímpias do que o próprio Império Assírio. Também fez isso com Babilónia. E depois a própria Assíria, quando chegou o seu tempo, também levou, digamos, os juízos de Deus através de Babilónia. Babilónia, quando esgotou o seu tempo, recebeu o juízo através da Medo-Pérsia. E nesse âmbito Deus até chama Nabucodonosor de meu servo. Meu servo. O que é qualquer coisa que nos pode perturbar, mas é justiça da parte de Deus a ser efetuada através dos instrumentos que Ele escolhe e que Ele entende por melhor na ocasião. Exatamente. E, portanto, Deus, ao longo da história, tem enviado juízos parciais e portanto, isto para chegarmos às trombetas. Acredito que as trombetas mencionadas ali, portanto, nos capítulos 8 e 9... e depois a última no capítulo 11, portanto, são manifestações de juízos de Deus para travar um pouco a impetuosidade dos ímpios contra o povo de Deus. Eu vou ler aqui uma coisa que não é dentro deste contexto, mas eu penso que se aplica bem, pastor, que está em Apocalipse, no capítulo 19, e diz que, depois destas coisas, ouvi uma grande voz entre uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. E porquê é que pertence? O versículo 2 do capítulo 19 diz, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ou seja, não há possibilidade aqui de Deus falhar na sua justiça. O juiz humano, porque não é omnisciente, pode alguma prova, algum dado lhe escapar e ele não consegue fazer um juízo 100% correto. Mas quando diz aqui verdadeiros e justos são os seus juízos, não falha nada. Exatamente. Deus cumpre com a sua justiça, com perfeita retidão e com perfeita veracidade. É isso mesmo. Por exemplo, eu estava a ver aqui um texto do profeta Jeremias no capítulo 51, falando de Babilónia, diz assim, 51, 7 de Jeremias, a Babilónia era um copo de ouro na mão do Senhor,
o qual embriagava a toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. É interessante. Este é um texto que faz lembrar muito Apocalipse capítulo 18 e aí capítulo 17 também do Apocalipse. Ou seja, o que é que Deus está aqui a dizer? A Babilónia é um copo de ouro, tem vinho, com esse vinho beberam as nações e isso enlouqueceram. Mas ele está aqui a dizer que a Babilónia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Então, Deus se servia deste povo, do povo babilónio, para trazer juízos a outras nações, que eram nações piores do que Babilónia. Sendo que muitas vezes o juízo da parte de Deus são também advertências e chamados ao arrependimento. Estou-me a lembrar em concreto, por exemplo, quando Jonas foi atirado ao mar. Normalmente o que é que teria acontecido ali? Jonas teria morrido, com toda a certeza, mas Deus permitiu que aquilo acontecesse e veja bem que o facto de ele ser atirado era um juízo em si mesmo, porque houve ali não foi bem um julgamento, foi um tirar à sorte, não é? Mas seria para os deuses revelarem quem é que era o culpado. Mas Deus é que se revelou ali. Deus revelou-se ali e Deus permitiu que lhe acontecesse aquele juízo. Eu imagino que Jonas, quando caiu ao mar, o que é que ele terá pensado? Olha, vou ficar por aqui. Quer dizer, é o fim da minha vida. Era normal que ele terá pensado isso, com certeza. Mas aquilo foi um juízo de Deus. Mas não teve muito tempo a pensar porque o peixe grande apareceu imediatamente. E ele teve 3 dias para pensar, foi muito bem. Pensar muito bem. O que também é simbólico ele ter estado lá 3 dias. Mas depois, quando ele surge na praia, ele percebeu que aquilo que lhe tinha acontecido era um chamado para ele rever o seu comportamento e começar a fazer de maneira diferente. E a maneira diferente não era nada mais, nada menos do que obedecer a Deus. Claro. A questão dele ali, nós estamos centrados, pastor, sem fugir muito do assunto, nós estamos centrados que a questão ali era vai a Nínive, não vai, quer pregar lá, não quer pregar. A questão central era obedece a Deus ou não obedece a Deus. Essa era a questão central. Mas essa é que é a grande questão central. De toda a Bíblia. De toda a Bíblia, de toda a história. É por isso que o livro de Jonas não é sobre Jonas. É. O livro de Jonas é sobre mim, é sobre todos. Aquela história que está ali aplica-se a qualquer um de nós. Sempre que nós procuramos fugir de um claro assim diz o Senhor, sofremos consequências. E muitas vezes essas consequências são juízos e advertências para nos levar ao caminho certo. Exatamente, para nós nos arrependermos e depois voltarmos ao caminho que Deus queria. Eu posso deduzir o mesmo destas trombetas ao longo do tempo também. É isso mesmo. Portanto, Deus se serviu destes juízos parciais que caíram, portanto, essencialmente sobre inimigos do povo de Deus, mas que também indiretamente acabaram por afetar o povo de Deus e eram como que chamados, apelos ao arrependimento. Deixa-me dar aqui um exemplo, pastor, que ninguém vai discutir porque é a história da nossa igreja. A nossa igreja houve um determinado momento em que houve o perigo, o risco de alguma literatura péssima ser produzida pela nossa casa publicadora. Apesar de algumas advertências, nós fomos em frente com o plano. Na noite anterior a nós imprimimos um famoso livro do irmão Kellogg, que era o Living Temple, a casa publicadora ardeu de uma maneira que aquilo nunca mais se levantou pedra nenhuma. E eu li um livro de um historiador adventista que dizia que os bombeiros foram chamados para apagar o fogo. Deitavam água e parece que ardia mais. Eles diziam que achavam muito estranho porque a água parecia gasolina. O que é isso? Não é um juízo de Deus quando o povo estava prestes a cometer um erro muito grave? E o que é que acontece? A partir daí pensámos melhor, pensámos, nós, igreja, naquele tempo, claro. Pensámos melhor e retificámos comportamento e percebemos a asneira que íamos fazer e já não fizemos porque vieram os juízos de Deus. Exatamente. Pode ser uma bênção os juízos de Deus. Então, claro que pode, exatamente. Outro texto, já agora ainda aqui no capítulo 51 de Jeremias, falando de Babilónia, isto é absolutamente incrível, porque quando nós viemos a falar da Babilónia mística, portanto, descrita no livro do Apocalipse, nós podemos encontrar paralelismos com a Babilónia literal, histórica, certo, que houve nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Estamos a falar de tipo e antítipo. Exatamente. E falando de Babilónia, da Babilónia histórica, literal, aqui Jeremias, capítulo 51 e versículo 20 diz: Tu, Babilónia, é Deus a falar através do seu profeta, tu, Babilónia, eras o meu martelo e as minhas armas de guerra. Por meio de ti despedacei nações e destruí reis. Então quer dizer que Deus está a dizer que se serviu de Babilónia. Quer dizer, Babilónia era uma nação pagã, atenção. Babilónia era uma nação pagã. No entanto, Deus se serviu desta nação pagã para trazer juízo sobre outras nações que seguramente eram piores do que Babilónia. Então, será que Deus hoje não se pode servir até de dos pagãos modernos, reis, dos pagãos modernos, de nações pagãs modernas, para trazer juízo sobre outras? Eu estou absolutamente convencido que sim. Se Deus não até muda, nem lá sombra de variação, se o fez no passado, porque é que não pode fazer agora? As palavras da boca, Deus não muda, exatamente. Logo, o seu modus operandi, a sua maneira de agir, não mudam. Pastor, há um raciocínio que eu quero fazer aqui, pastor. Entre os versículos 7 e 12,
nós temos o soar das 4 primeiras trombetas, que são descritas brevemente em 1 ou 2 versículos. Mas depois, parece que há aqui uma pequena pausa antes da 5ª, da 6ª e, naturalmente, depois da 7ª, no versículo 13, e estou a ler 8:13, onde diz: E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio dos céus, dizendo com grande voz: Ai, 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 portanto 3 ais, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. O que eu entendo aqui é que os juízos... E os 3 anjos que ainda estão para tocar são as 3, a 5ª, 6ª e 7ª trombeta. Portanto, há como que uma pausa e vem um anjo avisar, olha, cuidado, que as 3 que ainda estão para soar, parece que são piores do que aquelas 4 que estão lá atrás. Isto, os juízos de Deus vão aumentar em intensidade à medida que nos aproximamos do tempo do fim. Também o mal está a aumentar em intensidade. Mas então também posso deduzir que as orações dos santos também estão a aumentar. Sim. Porquê? Porque se concluímos que as trombetas vêm em resposta às orações dos santos, o intensificar das trombetas tem que vir em resposta ao intensificar das orações dos santos. Faz todo o sentido. Ao mesmo tempo que os juízos também são intensificados, porque, claro, a impiedade intensifica-se cada vez mais. Nós, se estamos a analisar sob um ponto de vista cronológico, começamos lá atrás no tempo e percebemos que elas vão se arrastando por aqui fora. E eu aqui rapidamente introduzo a questão cronológica que aparece, pastor, no âmbito da 5ª e da 6ª trombeta, que é para nós esclarecermos definitivamente, por palavras que não são nossas, alguns erros que são colocados aqui. No livro O Grande Conflito, Irma White confirma, portanto, ela nem dá a opinião dela, ela confirma uma interpretação profética de Josias Lides, que era um dos mileritas, exatamente, dos adventistas, mas não ainda adventistas do 7º dia, certo. Não é? Dos adventistas que aguardavam a vinda de Jesus. Normalmente distingue-se esse movimento, chama-se esse movimento o grande movimento adventista, certo. Que é o movimento antes de 1844. Correto. Ao passo que o movimento pós-1844 é o movimento adventista do 7º dia, do qual irá surgir a nossa igreja. Então, no livro O Grande Conflito, Irma White confirma uma interpretação profética que Josias Lides fez das 5ª e 6ª trombetas, em que ele deu datas para o cumprimento. Porquê? Porque aqui, por exemplo, no versículo 5 do capítulo 9, nós temos um período de 5 meses, que profeticamente nós podemos calcular como sendo 150 anos. Infelizmente não vamos perder aqui tempo nos detalhes todos. Mas não é? É simples, 5 meses, cada mês na Bíblia são 30 dias. 5 vezes 30, 150 portanto, dias. 150 dias. Profeticamente, 150 anos, 150 anos. Anos literais. Correto. E depois, no versículo 15, tem um novo período cronológico, quando diz... Só que aí já no contexto da 6ª trombeta. Da 6ª trombeta, que eles foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano. Ou seja, uma hora, um dia, um mês e um ano. Vamos lá descodificar isto. Muito bem. A partir do fim. Um ano são 360 dias, ou seja, 360 anos. Certo. Depois, o mês mais 30, 360 mais 30, 390. Certo. Mais o dia, 391. E a hora dá 15 dias. dias. Então é 391 anos e 15 dias. E o que é que o Josias Lides fez? Josias Lides colocou isto como aplicando aos avanços do Islão durante este período. Portanto, os 150 anos proféticos mencionados no versículo 5 começam em 1299. Aliás, o gráfico que estamos a ver agora explica exatamente isso, portanto, mesmo. Nós temos 150 anos que vão desde 1299 até 1449 e depois começa aí o período de 391 anos e 15 dias. E se adicionarmos 391 anos a 1449, chega-nos a 1840. E é engraçado. O que é que aconteceu em 1840? Houve a capitulação do Império Otomano. E alguém poderá perguntar, mas estes 15 dias aqui são significativos? São, porquê? Porque o período dos 150 anos, como mais uma vez estamos a ver no gráfico, começa no dia 27/7. Se acrescentar 15 dias a este 27 de julho, 27 e 7, 34, vai dar 34, exatamente 31. 11 de agosto. Vai dar exatamente 11 de agosto. O 11 de agosto, que está aqui no gráfico, foi o dia em que houve a entrega dos documentos de capitulação do Império Otomano às potências ocidentais, como se fosse um ato de rendição, digamos assim. Portanto, a profecia indica claramente o dia em que se cumpriria este tempo profético que aqui está. E aliás, Ellen White vem dizer que este cumprimento... Foi exatíssimo cumprimento, não é? Que foi exato, portanto, feito por Josias Lides, veio dar um grande impulso ao movimento adventista. Isso mesmo. Ou seja, a 5ª e a 6ª trombeta são claramente colocadas cronologicamente na história. A conclusão lógica é que as 4 anteriores têm que estar atrás. Ou seja, o que tu queres dizer é que se Josias Lides fez uma interpretação correta das 5ª e 6ª trombetas,
e nós acreditamos que ele fez uma interpretação correta porque Ellen White, digamos, subscreve, não é, o que ele diz. Então, nesse caso, estas trombetas, a quinta e a sexta, que temos uma certeza aqui quanto a elas, portanto, enquadram-se desde 1299 até 1840. Contemporâneo a irmã White quando que ela viveu este tempo. Portanto, e se a quinta e a sexta trombeta estão neste período, logo, portanto, a primeira à quarta trombeta tem que estar atrás, antes de 1299. E a sétima tem que estar à frente, logicamente. E a sétima tem que estar à frente de 1840. Logo, estas 7 trombetas não se referem a acontecimentos futuros como alguns dizem que são. Exatamente. Portanto, defender que estas 7 trombetas estão todas no futuro, vamos dizer assim, não faz sentido. Não faz sentido. Aliás, podemos afirmar peremptoriamente que da primeira à sexta já passaram, já estão atrás. Se nós afirmamos que as trombetas estão todas no futuro, então estamos a desdizer o que Ellen White diz. Com certeza. Estamos a pôr em causa uma revelação. É logo no Grande Conflito, que se calhar é o principal dos livros que ela escreveu, desde logo. E então temos que pegar no Grande Conflito e deitá-lo ao lixo, fora, porque ele não é válido. Deitá-lo ao lixo. Agora, antes de falarmos da sétima trombeta, pastor, há aqui um interregno, que temos aqui o capítulo 10. Faz lembrar os selos. Exatamente, isso mesmo. Aliás, antes da abertura do sétimo selo houve um interregno também. Houve um interregno, e vamos já ver que período é que houve esse interregno, não é? Mas se calhar podemos comentar um pouco acerca do capítulo 10, porque o pastor quer falar de um livro que foi aberto, que foi comido, mas parece que a digestão não foi lá muito boa, não é? Exatamente. Bom, é o que nos diz o capítulo 10 do Apocalipse, é um capítulo pequeno, no entanto fala aqui de um livrinho aberto. Que livrinho aberto é este? Pois bem, nada mais, nada menos do que um livro que se encontrou encerrado por um período de tempo, mas depois acabou por ser aberto. E que livro é esse? Pois bem, a maior parte dos eruditos chegam à conclusão que este livrinho não foi nenhum outro, a não ser o livro bíblico de Daniel. Pois foi o livro bíblico de Daniel que permitiu que as pessoas viessem a descobrir, através da profecia cronológica referida em Daniel 8,14, que a vinda de Cristo estaria eventualmente para acontecer em 1843, depois eles mudaram a data para 1844 só por uma razão, porque não tinham tomado em consideração a inexistência do ano zero, então tiveram que somar mais um ano, logo somou 1843 mais 1844. E, portanto, o estudo do livro de Daniel, que se abriu, porque até ali estava selado, aliás, em Daniel, no capítulo... Enquanto 8. O pastor procura, sim. Isso é muito interessante, porque em Daniel nós temos um livro fechado, um livro encerrado, não é? Em Apocalipse nós temos um livro aberto. Quer dizer que a Daniel foi dada a ordem para fechar, para encerrar aquela mensagem. Não era para ele, não era para o tempo dele. Mas quando chegamos aqui ao Apocalipse, quando chegamos a este tempo, é para abrir. Quer dizer que é para agora a mensagem. Não, aliás, o livro de Apocalipse nem alguma vez chegou a ser encerrado. Não, estou a falar do livro de Daniel, que é aberto no tempo de Apocalipse. O livro de Daniel, esse foi encerrado. E é o que diz em Daniel, no capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim: Eu ouvi, porém não entendi. É Daniel a falar. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Quem é este? Ele é o anjo que estava a explicar a Daniel, que é o anjo Gabriel, mencionado nos capítulos 8 e 9. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até quando? Até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Portanto, o versículo 13, que é o último versículo do livro de Daniel, diz: Tu, porém, é o anjo a falar a Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Portanto, o livro de Daniel estaria encerrado. Quando chegou o momento de o livro de Daniel ser aberto... Que é no tempo agora, no contexto Apocalipse, nós estamos a estudar exatamente. Aqui. Então aí eles vão compreender uma profecia que nunca tinha sido compreendida até ali. E, portanto, dá todo aquele ânimo, aquele... Em particular estamos a falar de Daniel 8,14. Daniel 8,14. E, portanto, esse texto é interpretado como dizendo respeito, portanto, à vinda de Cristo. E porquê? Bom, houve aí um equívoco. Mas é interessante. Não houve equívoco no tempo, houve equívoco no acontecimento, é isso, não é, pastor? Não houve equívoco portanto, no cálculo dos períodos proféticos, houve equívoco, isso sim, em interpretar o que é que santuário significa. Certo. Porque a palavra santuário aparece em Daniel 8,14, diz lá até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, e Miller partiu de uma suposição popular de que aquele santuário é a terra. Ou melhor, o que ele queria dizer, e isto já faz mais sentido, não era a Terra em si, planeta Terra, era o povo de Deus que está na Terra.
E porquê que havia essa convicção? Não diz Paulo que nós somos o santuário do Deus vivo, o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós? Então, no tempo de Miller, os crentes em geral acreditavam que o santuário era o povo de Deus que estava na terra. E quando é que o santuário, ou seja, segundo a interpretação deles, o povo de Deus seria purificado? Quando Jesus viesse. Então, daí associar a purificação do santuário à vinda de Cristo. Estás a ver? Portanto, o equívoco estava aí, não nos cálculos proféticos. Os cálculos proféticos que Miller fez estavam certíssimos. Pastor, estamos a falar, e já vimos, explicámos há 5 minutos atrás, que estamos a falar em algo que é depois de 1840, que é quando termina aquele período profético cronológico da sexta trombeta. Nomeadamente a 11 de agosto de 1840. Estamos a falar após isso. E temos aqui, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 10, temos uma referência de que não haveria mais tempo. Isso. Algumas versões dizem não haveria mais demora, mas a melhor tradução talvez seja mesmo a palavra tempo, não haveria mais tempo. Olha, a minha versão diz realmente já não haverá demora. No entanto, a expressão grega, portanto, que aparece no original grego é chronos oketi estai, que, traduzido de forma literal, quer dizer já não haverá contagem de tempo. Ok. Ou seja, é um tempo contado, um tempo cronológico. A palavra chronos é de onde vem a palavra cronológico, cronómetro. O que é um cronómetro? A medição do tempo. É a medição do tempo. Então, quando diz aqui, portanto, já não haverá mais demora, ou não haverá demora, a tradução, volto a enfatizar, deveria ser já não haverá mais tempo contado. Mas então quer dizer que a partir daqui não haveria mais profecia cronológica. É isso que eu ia perguntar, pastor, porque já estamos em 2018 e continuamos a contar o tempo. Tem que se referir a algo específico que deixa de ser contado. Este tempo, cronos, é um tempo... Reparem, nós temos na Bíblia profecias gerais e profecias cronológicas. O que é uma profecia cronológica? É uma profecia... Com tempo determinado. Que, portanto, antecipa acontecimentos futuros, mas associada a essa profecia há um tempo determinado, que tem um início e tem um fim. Portanto, o que este texto quer dizer é que a partir deste momento não haveria mais profecias desse género, profecias cronológicas. Portanto, estamos a falar da mais longa profecia da Bíblia, que é Daniel 8,14, dos 2.300 tardes e manhãs, desde 457 a.C. até 1844. E 44. Ou seja, aqui já está a dizer que não haveria mais tempo contado, quer dizer que a profecia cronológica mais longa, que se estica mais no tempo, terminou em 1844, exatamente. Que é o que Ellen White confirma, que não haverá mais prova de tempo para o povo de Deus. Por isso, quando existem tentativas mesmo entre nós, a dizer que no futuro há períodos cronológicos, e depois eles dão ali a volta dizendo, mas eu não estou a pôr um início, logo não estou a pôr nenhum fim. Bom, mas é um tempo cronológico. E, portanto, a Bíblia diz que não há mais tempos cronológicos a partir, portanto, Aquilo que está revelado que nós sabemos, nós podemos medir, principalmente porque está atrás no tempo e temos revelação suficiente para o perceber. Em Atos, no capítulo 1 e no versículo 7, porque também esse argumento, por outras palavras que o pastor usou, não estamos a marcar datas, estamos apenas a apontar o tempo e a época. Também se diz muito isso. Em Atos, no capítulo 1 e no versículo 7 diz: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Exato. Portanto, aqueles que o Pai designou e explicou através dos seus profetas, nós podemos sabê-los. Nós podemos saber o que é que foi o ano 538, podemos saber o que é que são 42 meses, podemos saber 1798, 1844, podemos saber o ano 27, o ano 31, o ano 34, como fazendo parte de pequenos excertos da grande profecia de 2.300 tardes e manhãs. Mas a partir do momento em que não há mais tempo contado, não nos compete fazer qualquer tipo de marcação de data, nem aproximada, nem rigorosa. Exatamente. E a propósito disso, eu gostaria de mostrar estas citações de Ellen White. Declarei positivamente na reunião campal de Jackson a esses grupos fanáticos, repara como aqui Ellen White se refere, portanto... A marcadores de tempo. A marcadores de tempo, que estavam fazendo a obra do adversário das almas. Achavam-se em trevas. Eles pretendiam possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo da graça em outubro de 1844. Declarei ali em público que o Senhor fora servido de mostrar-me que não haveria nenhum tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844. Uma outra citação, portanto, esta que acabamos de ler está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 73. Uma outra, Manuscript Releases, volume 10, página 270.
A nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo, para interpor-se onde? Entre o fim dos períodos proféticos em 1844, claramente ela diz aqui que o fim dos períodos proféticos é em 1844, e o tempo da vinda do Nosso Senhor. Uma outra citação, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971, diz assim: o povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, e aqui ela refere-se a Apocalipse 10, 4 a 6, estendendo-se de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa vai até ao outono de 1844. Eu creio que isto é absolutamente claro. Portanto, não há volta a dar a estas citações reveladas e, portanto, que mostram claramente, portanto, que depois de 1844 não há mais nenhum cronos. Não há nenhum tempo de prova para o povo de Deus, como ela diz noutra citação. Tempo cronológico, sim. Tempo de contado. O tempo não será prova para o povo de Deus, é assim que ela diz. Exatamente. Portanto, tudo o resto será especulação desnecessária que desvia mais. Quando eu já ouvi, para mim, parecia-me inconcebível como é que um ministro adventista pega, por exemplo, nos tempos proféticos do capítulo 12 de Daniel e diz que ali não se aplica o princípio de ano, ao passo que em todos os outros tempos proféticos do livro de Daniel se aplica o princípio de ano. Como é que ali não se aplica o princípio de ano e pega naqueles tempos proféticos, considerando-os que são dias literais, e que ele coloca entre o decreto dominical e o fim do tempo da graça e depois o decreto de morte, etc. Não dá para fazer isso. Isso é uma engenharia que simplesmente a engenharia, entre aspas, não dá para fazer, à luz do que Ellen White revelou. Pastor, eu tenho de fazer aqui apenas uma outra observação. Porquê? Porque alguém poderá estar a perguntar. O capítulo 18 de Apocalipse menciona tempo cronológico. Por exemplo, no versículo aqui 19, diz que ai daquela grande cidade, porque numa hora ela foi assolada. Uma hora é um período profético, é uma hora que representa 2 semanas. E não vou ler os outros textos, mas tem aqui outros no capítulo 18 do Apocalipse que menciona a queda da Babilónia numa hora. É preciso deixar bem claro que isto acontece já depois do final do tempo da graça, quando já não há prova, quando já não há teste, quando já quem é justo continua fazendo justiça. É isso mesmo. Portanto, isto aqui é apenas uma descrição, não é nada para o povo de Deus prever, nem para saber que vai acontecer daqui até ali, porque já está tudo decidido. Quem já está nos montes escondidos à espera da volta de Jesus, já está lá e fica lá. Quem está perdido, está perdido. Não há tempo de prova, não adianta nada medir este tempo para saber o que é que está à frente, porque isto vai depois concretizar-se na prática, num tempo cronológico efetivo, quando já está tudo decidido, quando não vale a pena pregar para ninguém, orar por ninguém, nem nada. Apenas isso só para esclarecer, porque alguém poderá perguntar, até porque quando chegarmos lá, vamos falar acerca disso. Mas, pastor, ainda no capítulo 10 de Apocalipse, diz no versículo 9, que fui ao anjo e disse, dá-me o livrinho. E o anjo disse-me, toma, come-o, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. O que é isto, pastor? Aqui parece que ia ser algo de bom que ia aparecer, mas depois veio uma amargura muito grande. Bom, isto é a descrição exata e os nossos pioneiros que passaram pelo grande desapontamento... Entenderam bem isso. Eles entenderam corretamente estas palavras. Ou seja, eles reviram-se nestas palavras, mas claro, eles perceberam melhor o significado destas palavras depois de terem passado pela experiência do grande desapontamento. Eles aqui perceberam claramente que aqui era uma descrição exata ao pormenor da experiência que eles tinham acabado de viver. Esperavam que o Senhor voltasse, era uma notícia doce como mel. Portanto, foi a experiência que João viveu. Portanto, o livro pequeno, que é o livro de Daniel, alimentou-lhes essa esperança de que Jesus estava quase a vir. Isso foi doce na sua boca. Mas quando eles viveram a experiência do grande desapontamento, foi a tal amargura do ventre, porque eles choraram até às entranhas, não é? Agora, o capítulo 10 não termina aí. Tem algo mais importante ainda a seguir. O capítulo 10 termina no versículo 11 e o versículo 11 refere: então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, a seguir ao grande desapontamento, a Bíblia profetiza que apareceria alguém que
que continuaria a profetizar ao mundo inteiro, basicamente é o que diz Já aqui. num tempo que não é contado, já é um tempo que não é cronos. Após o grande desapontamento de 1844, que é descrito no versículo 10. Exatamente. Portanto, depois da indicação de que não haverá mais tempo contado, tempo cronológico, apesar de não haver mais tempo cronológico, há um período em que ainda se profetiza. E profetiza-se a quem? A muitos povos, nações, línguas e reis. Ao mundo inteiro. Faz lembrar A Comissão Evangélica. A linguagem da primeira mensagem angélica, Ok. de Apocalipse 14, quando diz que vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para pregar aonde? Aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Então quer dizer que depois da experiência do grande desapontamento, ainda haveria um tempo, só que esse tempo não é um tempo contado, em que o povo, portanto o povo de Deus, teria necessidade de profetizar, ou seja, de pregar, de anunciar as verdades bíblicas a muitos povos, nações, línguas e reis. Pois bem, eu vejo claramente aqui no versículo uma descrição do povo remanescente de Deus, que é a Igreja Adventista do Sétimo Isto Dia. é uma profecia acerca do surgimento da Igreja no pós-grande desapontamento de 1844. Exatamente. Eu estava a olhar que para esta... corresponde àquela descrição de Apocalipse 12, 17, Sim. portanto, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus E tem testemunho de Jesus, que falaremos nas lições à frente. Exatamente. Eu estava a olhar, a ver aqui, importa que profetizes ainda mais, ou continues a profetizar a muitos povos, nações e línguas, e lembrei-me da Comissão Evangélica de Jesus, quando ele disse, ide e fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações é a mesma coisa que dizer muitos povos, nações, línguas e reis. Exatamente. Ou seja, a Comissão Evangélica que Deus deu ali à primeira igreja, ela não terminou em 1844, ela ainda continua. Vai continuar até ao fim do tempo da graça, como é evidente, ou seja, ainda existe hoje. Ou seja, esta grande referência que tem aqui ao surgimento deste povo organizado no pós-1844, quer dizer que este povo tem a mesma incumbência que a primeira igreja tinha lá atrás no tempo, Exatamente. que era levar a mensagem a todo o tempo. Se calhar naquele tempo a ênfase era que Cristo tinha vindo, morrido e ressuscitado. Neste tempo não perdemos essa ênfase, mas acrescentamos mais alguma coisa. Ele está quase para vir. Ele está quase para vir, está quase para regressar uma segunda vez. Exatamente. Pastor, avançando um pouco para o capítulo 11, e ainda não estamos na sétima trombeta, convém destacar isto. Não. Estamos a falar deste período ali, ou um bocadinho antes de 1844, ou um bocadinho depois de 1844. Estamos a falar aquilo Agora, ali. não é menos verdade que, lá está, o livro do Apocalipse não está escrito numa sequência estritamente cronológica. Exatamente. E o final do capítulo 10 leva-nos a um tempo pós-1844. E agora vamos andar para trás um bocadinho. Vamos andar para trás, porque aqui no capítulo 11 é feita referência aqui a uma besta que surge do abismo, no versículo 7, e isto é antes de 1840, aliás, bem antes de 1800, bem antes, quer dizer, algumas décadas antes de 1840. Estamos no final do século XVIII, portanto, anos 1700, e que besta é esta que surge do abismo? Pois bem, eu aqui tenho que dizer uma coisa, Filipe. Eu durante muito tempo não tive consciência do poder que esta besta tem, poder esse que chegou até aos nossos dias. Ou seja, eu subestimei o valor ou a importância desta besta. Que besta é esta? Pois bem, é claro, quando nós analisamos o contexto, Ellen White é clara ao dizer, trata-se da França, mas da França num período específico da sua história, no tempo da Revolução Francesa. Final do século XVIII. Final do século XVIII. Aliás, a Revolução Francesa começa em 1789, numa data específica, e estende-se, enfim, já procurei ver, segundo vários historiadores, uns dizem 1798, outros vão até 1800, outros vão até 1800. Última década do século XVIII. O final do século modo. XVIII, pronto, grosso modo. 1789 até ao final do século XVIII. E então, nós temos aí o período da chamada Revolução Francesa, foi assim que ficou conhecida na história, esse grande movimento, e Ellen White é muito clara ao dizer-nos no livro Educação, página 228, que os princípios que agitaram a França no período revolucionário são os mesmos que iriam agitar o mundo inteiro no tempo do fim. E então esta besta teve uma influência brutal e tem tido uma influência brutal, portanto, sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro. E sobre as nossas sociedades ocidentais em particular, e essa influência não se limita à sociedade. Ela chegou a entrar dentro da nossa igreja.
E aí temos a referência, por exemplo, a todas estas ideologias portanto, seculares, ateias, que têm, digamos, invadido a nossa sociedade como vírus e que, inclusivamente, e digo isto com tristeza, se infiltraram na nossa Igreja também. Portanto, temos aí o evolucionismo, temos o socialismo, o comunismo, ideologia de género, feminismo, etc, etc, etc. Portanto, tudo isso são produtos desta besta que sobe do abismo e que é aqui identificada no versículo 8 como sendo, portanto, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, porque espiritualmente é Sodoma devido ao facto de que nesse período revolucionário da França a moralidade desceu tão baixo como tinha descido na cidade de Sodoma, e se manifestou o ateísmo, que era característico do ateísmo que se manifestou no Egito, no tempo em que os filhos de Israel estavam para sair do Egito. Quando o faraó diz a Moisés, quem é Deus para que eu deixe ser o povo? A irmã White diz, isto é ateísmo. Isto é ateísmo, exatamente. E, portanto, esta besta que sobe do abismo, aqui referida, tem duas características essenciais. Apresenta a licenciosidade de Sodoma e o ateísmo do Egito. E isto revelou-se claramente na Revolução Francesa. Nós podemos também contextualizar cronologicamente, sem falha, o surgimento deste poder, porque o versículo 3 diz: e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ora, se formos a recuperar, por exemplo, Zacarias no capítulo 4, versículo 2, eu vou ler rapidamente, e disse-me, que vês? E disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? E no versículo 7 respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor. E no versículo 4 nós temos, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. O mesmo discurso do texto de Zacarias que nós lemos. Portanto, estas 2 testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, a palavra do Senhor. E elas quando diz aqui, portanto, que no versículo 3 de Apocalipse 11, que profetizaram por 1260 dias. Sim. Estes 1260 dias imediatamente nos faz pensar naquele tempo indicado na profecia de Daniel 7. Claro. Aqui, são os 42 meses, ou tempos e metade de um tempo. Exatamente. E, portanto, durante esse tempo, de 1260 dias, diz aqui que essas 2 testemunhas iriam profetizar vestidas de pano de saco, ou seja, numa condição muito humilde. E depois o versículo 7 diz, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Elas quem? As 2 testemunhas. Ora, quando é que terminaram os 1260 dias? 1798. Exatamente. Então, ou seja, o período é coincidente com o surgimento da Revolução Francesa. Exatamente. Portanto, porque poucos anos antes de 1798 dá-se a eclosão da Revolução Francesa. Atenção, a Revolução Francesa começou por ser uma revolução contra o clero, depois não ficou por aí, extravasou e passou a ser uma reação contra a Igreja, depois não ficou por aí, extravasou e foi uma reação contra Deus e acabou por ser contra tudo o que era de Deus, inclusive contra a palavra de Deus. Ou seja, não foi logo no início da Revolução Francesa que a França começou a atacar a palavra de Deus, já foi, digamos, a meio da Revolução. E aí, realmente, milhares de Bíblias foram queimadas em praça pública lá em França. E, portanto, houve uma guerra desta besta que surge do abismo. E aqui, atenção, a palavra abismo é uma palavra que está referida, por exemplo, na quinta trombeta, quando fala, por exemplo, do quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Que estrela é esta caída do céu na terra? Isto imediatamente nos faz pensar em Lúcifer. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Portanto, aqui abismo é ligado diretamente a Satanás. Então, esta besta que sobe do abismo, ou que surge do abismo, é uma besta que está controlada completamente por Satanás. Eu quero acrescentar a isso, pastor. Porquê? E já partilhámos isto há algum tempo atrás, penso eu. Desde 538 até 1798, portanto, durante os 42 meses proféticos, 1260 anos literais, o papado romano foi a ferramenta número 1 principal de Satanás na luta contra o povo de Deus. Ora, Satanás é muito esperto, além de inteligente, também é esperto e conhece a profecia. Sabia que, algures ali no final desse período, o papado romano iria levar uma ferida de morte que está em Apocalipse 13:3, e ele iria deixar de usar
o papado romano como a sua principal ferramenta, porque ia levar uma ferida. Ora, na mente de Satanás o que é que acontece? Tenho que arranjar outro poder que me sirva de ferramenta principal durante o tempo em que o papado leva e fica ferido, até que essa ferida seja curada e eu possa usar o papado novamente como ferramenta número 1. Portanto, nesse interregno, eu tenho que ter aqui algum poder, porque eu não posso baixar a guarda no conflito. E o que é que ele arranjou? Precisamente o poder que derrubou o papado romano, que foi a Revolução Francesa, os seus princípios ateístas. Agora, na minha opinião, daquilo que eu percebo, pastor, este poder é ainda pior do que o poder da besta que sobe do mar. Porquê? Porque o poder da besta que sobe do mar, materializado no papado romano, certo? Nós ainda podemos concordar com esse poder no que diz respeito aos 6 últimos mandamentos. Os 4 primeiros, não concordamos com a leitura que faz. Podemos concordar com eles quanto à existência de Deus. Honrar o pai e a mãe. Eles não negam a existência de Deus. Certo. Eles respeitam a propriedade privada. A família, as normas morais contidas nos 6 últimos mandamentos. E são contra a ganância, contra a cobiça, pelo menos na prática, mas isto, na teoria. Mas isto também estamos a falar de todos, que ninguém é perfeito na prática, não é? Pronto. Nós podemos concordar com o poder da besta que sobe do mar no que diz respeito aos 6 últimos mandamentos. Certo. A leitura deles em relação aos 4 primeiros é que não concordamos nada. Exato. Agora, esta besta que sobe do abismo, ela desrespeita todos os 10 mandamentos. Todos. Não respeita a propriedade privada. Não respeita a família. Não respeita a família. Nada. Aliás, esta promoção da homossexualidade tem um objetivo. Com certeza. É destruir a família. Destruir a família. E destruir a família consoante um modelo bíblico criado pelo bíblico Criador. Patriarcal. Exatamente. Ou seja, esta besta que surge acaba por, sem nos apercebermos, porque o pastor ainda agora testemunhou que durante muito tempo não esteve consciente para a realidade prática, as influências que esta besta tem, ela acaba por ser ainda mais danosa em certos aspectos do que o próprio papado romano. Aliás, o papado romano, facilmente nós identificamos o estrago que faz e o erro que comete. Esta aqui não, é muito subreptícia. É subtil. Infiltra-se, e agora, porque estamos aqui e devemos honestidade a quem nos segue, até dentro da nossa igreja ela se conseguiu infiltrar no modo de pensar, naquilo que fazemos, nas decisões que tomamos, porque absorvemos uma cultura, absorvemos um comportamento social que não é bíblico. Filipe, deixa-me atrever-me a dizer isto. Aquilo que nós hoje chamamos de secularismo é nada mais, nada menos do que a influência desta besta. Sim. Portanto, claro, usamos essa expressão que é muito genérica, que não acaba por não dizer nada. Quer dizer, a gente todos sabe o que é que significa o secularismo. Mas para mim o secularismo foi promovido por esta... É a agenda desta besta que quer lançar por terra todos os modelos bíblicos e todos os mandamentos. Todos. Vamos a um caso prático que espanta alguns dos nossos irmãos que até nos escrevem e tudo mais. Como é que é possível que haja adventistas que não apenas são condescendentes, mas apoiam a homossexualidade, por exemplo, porque bebem dos conceitos e da ideologia que surgiu desta besta que está aqui. E podemos dar muitos e muitos outros exemplos. No caso do feminismo. Do feminismo, por exemplo. Da ideia, portanto, daquilo que nós já agora faço aqui, aproveito para fazer publicidade ao nosso programa que aí vem sobre a ordenação da mulher. Portanto, toda essa agenda... Portanto, ela está, fundamentada nestes ideais, entre aspas, da Revolução Francesa. Foi daqui, desta besta que sobe do abismo, que surgiu aquilo que nós hoje conhecemos como socialismo, comunismo, humanismo, feminismo. E eu gosto de uma expressão que é usada até por não é só por ele, mas também por um padre brasileiro, o padre Paulo Ricardo, que usa a expressão marxismo cultural. Sim. Porque o marxismo cultural não é uma guerra que é feita a nível militar, nem a nível político, mas a nível cultural. Ou seja, tenta deitar por terra os grandes princípios morais da moralidade judeo-cristã. Ou seja, é pôr em causa a palavra de Deus. Hoje em dia, pastor, este pensamento está transformado numa guerra total ao cristianismo. Vou dar um exemplo. Se houver uma perseguição qualquer contra qualquer grupo em qualquer lado, logo aparecem os defensores dos direitos humanos e de mais não sei que direitos, não sei o quê, a tentar proteger aquele setor da população que se julga desfavorecido, minoria, etc. Nós temos por esse mundo fora locais, países muçulmanos, por exemplo, onde os cristãos são fortemente perseguidos, não aparece nenhuma comissão de direitos humanos a tentar protegê-los. Nada. Agora, se forem homossexuais, para logo a terra de andar à roda para defender o homossexual que está atingido na sua dignidade. Mas se um cristão é queimado
ou queimam as suas igrejas ou tudo mais, não aparece ninguém a defender. Porquê? Porque este pensamento tem como objetivo destruir o cristianismo. E eu direi mais, esta mentalidade tenta rebaixar o justo e enaltecer o ímpio. Certo. Ou seja, está exatamente nas antípodas daquilo que a palavra de Deus Protege o faz. bandido e criminaliza a vítima. Exatamente, exatamente. Qual foi o meu espanto que outro dia, eu agora estou a dar estudos bíblicos a uma família brasileira e eles me revelaram que no Brasil, por exemplo, um criminoso é posto na prisão, o Estado dá um subsídio para a família e esse subsídio até é maior do que quem trabalha e recebe o salário mínimo. Quer dizer, isto é inconcebível. O crime compensa, nesse caso. Compensa, então, quem vê o Estado agir desta maneira pensa assim, olha, eu até vou fazer um crime que é para ter a subsistência para a minha família. Pronto, eu vou para a prisão, não faço lá nada e a minha família tem o ordenado garantido. Ou seja, valores morais totalmente adulterados, totalmente corrompidos. Exatamente. E foi daqui que isso começou a surgir, pelo menos nos tempos modernos em que nós vivemos. Sabemos que no tempo do fim não é daqui que vai surgir a perseguição global e final contra o povo de Deus, é precisamente da direita, ou seja, das outras duas bestas do Apocalipse. Exatamente. Portanto, isso já nós sabemos muito bem e, portanto, não podemos deixar de afirmar isso. Mas já agora deixe-me dizer-lhe uma coisa, pastor, porque podemos esquecer, e para contextualizar ainda melhor, este pensamento está a dar as suas últimas. Este pensamento materializado na esquerda política, por exemplo, e aí teríamos que invocar Daniel 11, que não marxista. Está a dar as suas últimas. E porquê? Porque a ferida está a ser curada. E ao ser curada a ferida, o que é que Satanás pensa? Bom, já posso usar novamente o papado romano como minha ferramenta número 1, já não preciso da besta que sobe do abismo, arruma para o lado. Exatamente. E então é por isso que nós estamos a ver o crescimento da direita evangélica, dos movimentos como, por exemplo, o Trump, Savini, Bolsonaro, e muitos outros pelo mundo fora, estamos no processo de derrube deste pensamento para voltar a religiosidade cristã a assumir a preponderância a nível mundial. Agora, sabemos onde é que isto vai acabar. Não vai acabar em liberdade religiosa. Não. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Aliás, aquele país que foi o maior garante mundial de liberdade religiosa vai ser o maior perseguidor. Até. Mas isso falaremos na lição 13, com toda a certeza. Aliás, no capítulo 13. Muito bem, pastor, para concluir, finalmente chegamos à 7ª trombeta, que está aqui na parte final do capítulo 11. E aqui vamos ter que ler de maneira contrária, não é, pastor? Temos que ler da frente para trás. Talvez o pastor queira explicar o porquê. Portanto, estou a falar dos versículos 15 a 19 do capítulo 11. É que aqui a descrição da 7ª trombeta mostra os acontecimentos do fim para o início. Do fim do período da 7ª trombeta para o início do período desta mesma trombeta. Porque é assim que começa, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Eu pergunto, quando é que o reino do mundo se tornou, efetivamente, eu acrescento, do nosso Senhor e do seu Cristo? Ele reinará pelos séculos dos séculos. Isto aqui faz lembrar Daniel 2. Quando é que a pedra veio e bateu nos pés da estátua e tudo se transformou numa grande montanha e aí se instaurou o reino de Cristo. Aliás, isso diz aqui, faz uma referência ao versículo 7 do capítulo 10, onde diz: nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ou seja, apenas aí haverá o cumprimento. Qual é este segredo de Deus? A bendita esperança de que finalmente todas as coisas serão resolvidas tal e qual, como diz aqui, o Senhor então reinará para sempre. E aqui, portanto, claramente o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo quando? Quando o Senhor vier com poder e grande glória a quando da sua segunda para vinda. derrotar Satanás definitivamente. E depois, versículo 16, e os 24 anciãos se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Quando é que Cristo vai assumir o seu grande poder e passar a reinar? Após a segunda vinda. Após a segunda vinda. Portanto, claramente aqui os acontecimentos escritos no início da 7ª trombeta estão ligados à segunda vinda de Cristo. Agora, nós estamos a andar para trás, no tempo. Porque no versículo 18 diz assim: na verdade as nações se enfureceram, ou as nações se iraram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. E que julgamento dos mortos é este? Podemos considerar que é o julgamento dos mortos, dos santos mortos, dos justos mortos, que começou em 1844 e que se estende até ao fim do tempo da graça, ou seja, antes da vinda de Cristo. Porque quando o Senhor vier na segunda vinda, já traz com ele o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Que é o que também diz o versículo 18, também está para dar o galardão aos santos. Para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Repara que aqui, nós lemos aqui o tempo determinado, há um tempo determinado para serem julgados os mortos.
realmente esse tempo determinado leva-nos a 1844. E não são mortos, alguns poderão perguntar, porquê que o pastor está a dizer que são os mortos justos e não os mortos ímpios? Porque os mortos ímpios são julgados no milénio e não entre Exatamente. 1844. E mais, o próprio texto aqui diz para se dar o galardão aos teus servos profetas, não se dá o galardão aos ímpios, dá-se o galardão, portanto, aos justos. E aos que temem o teu nome, pequenos e fala grandes. aqui os profetas aos santos e aos que temem o teu nome. Portanto, aqui trata-se do juízo investigativo, como nós dizemos, portanto, que começou em 1844 e estende-se até ao final do tempo da graça, certo. um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Assim aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Claro. Este destruir os que destroem a terra é os ímpios em geral. E depois, no versículo 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Pergunto, quando é que a arca foi simbolicamente aberta? Aliás, o templo, o santuário foi aberto e pôde-se ver a arca da aliança. A arca da aliança está no lugar santíssimo. Quando Cristo passou do santo para o santíssimo em 1844. Então, o período da sétima trombeta vai de 1844 até à segunda vinda de Cristo, só que aqui contado ao contrário. Portanto, os acontecimentos... Se quisermos ler cronologicamente, lemos primeiro o 19, depois o 18 e depois o restante 17 a 15, por exemplo. Exatamente. Portanto, chegamos agora ao apogeu, digamos, da história, e é aqui que até aqui que nos leva, portanto, a lição. Só talvez referir, gostei muito aqui do comentário que o autor da lição fez na lição de sexta-feira, ao dizer que aqui a sétima trombeta esboça o conteúdo do resto do livro. Porque quando fala aqui das nações que se iraram, as nações se enfureceram, também nos capítulos 12 a 14, que é os capítulos que vêm a seguir, fala da descrição de Satanás como estando cheio de ira, nomeadamente contra o povo remanescente, e ele exerce essa ira com os seus dois aliados, a besta do mar e a besta da terra, e prepara as nações do mundo para lutarem contra o povo de Deus. Descrição de Apocalipse 17. Depois, veio a tua ira, é a resposta de Deus à ira das nações, são as 7 últimas pragas, que é o capítulo 15 e 16. E depois, o tempo de os mortos serem julgados é descrito em Apocalipse 20. E finalmente, de se dar... Bom, aqui já é outros... portanto, aqui é o tempo... aqui o autor fala dos mortos, estes aqui são mortos ímpios. Mas, eu como disse e volto a dizer, também podemos ver aqui o julgamento dos mortos justos, porque esses mortos justos diz aqui que receberam o galardão. Certo. Ok? Depois, fala aqui também, portanto, que finalmente destruir os que estão em terra. Pois bem, finalmente Deus acabará por destruir todos os ímpios, não é que foram culpados e não se arrependeram. É tal justiça que nós falámos no início. É a justiça que nós falámos no início. Bom, acho que na próxima semana, pastor, entraremos no capítulo 12 e parece aí que estamos em crescendo de entusiasmo. Aí entramos, digamos, no centro literário do livro do Apocalipse. E mais uma vez vamos andar para trás e para a frente no tempo para perceber como é que a Bíblia revela de uma forma claríssima as ações e interações entre o povo de Deus, o inimigo de Deus, tentando destruir a Igreja, tentando destruir o próprio Messias, e percebemos como é que a Bíblia descreve profeticamente aquilo que aconteceu lá atrás, para nos dar confiança de que aquilo que ela descreve para a frente também se vai concretizar. Quer terminar com uma oração, pastor? Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, porque mais uma vez, Senhor, através do que está revelado, e através da assistência do Teu Santo e Bom Espírito, que é o Espírito da Verdade, que Tu prometeste que nos queria conduzir a toda a verdade, nós podemos compreender muito daquilo que está revelado. Ó Senhor, nós somos um povo abençoado, pela luz que brilha sobre nós, pelo conhecimento que nós temos. Ó Senhor, que possamos usar este conhecimento para a honra e glória do Teu nome e não para nossa própria honra e glória. Ajuda-nos, Senhor, a podermos partilhar estas verdades com aqueles que nós conhecemos, para que eles possam saber, Senhor, que grandes acontecimentos estarão ainda diante de nós e, acima de tudo, o maior, o supremo acontecimento, que é a Tua segunda vinda gloriosa. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu poder, a estarmos preparados para esse grande dia e, quando Tu vieres, possamos fazer parte daquele grupo que dirá: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana. Até mais.